Fala, rapaziada, beleza? Bora aí para mais uma revisão das leis de Newton, agora continuando aí com algumas questões extras aqui no canal Trivium Pi. Bora lá, chega de conversa, vamos direto aí pro que interessa. Um texto base aqui para nossa situação problema. Então, muitos filmes são famosos por trazer a ciência de uma forma bastante distorcida, o que a torna uma obra de ficção científica. Ok. Entre esses filmes, talvez o mais famoso em todo o mundo é a saga Star Wars, também conhecida no Brasil como Guerra nas Estrelas. Nessa obra de ficção científica, um termo que acabou se tornando uma marca registrada é o termo força, muito utilizado pelos personagens do filme como um tipo de poder místico, pertencente a todos os seres humanos. Legal, né? Que a força esteja com você, lembra disso? Clássico Star Wars. Mas que aparece com maior intensidade em algumas pessoas apenas, podendo a pessoa usar esse poder para o lado do bem ou o lado do mal, o lado negro da força. A figura abaixo mostra uma charge brincando com essa ideia de força. O personagem da esquerda é um Jedi do filme Star Wars. E o personagem da direita é o tio Newton, aí, ó, Isaac Newton, uma das mentes mais brilhantes da humanidade e que contribuiu muito para a ciência. Bora ver a charge aí que está desenrolando. Então tá aqui o Jedi, né? E o Jedi diz o seguinte pro Newton: que a massa vezes a aceleração esteja com você. Pô, top demais, né, cara? Que a massa vezes a aceleração esteja com você. Então, olha só, o Newton ficou meio confuso aí, né? O Newton sabe muito bem o significado de massa vezes aceleração. Ele sabe que a massa vezes a aceleração aí, ó, é igual à soma de todas as forças vetorialmente que atuam no corpo. É a força resultante, né? Se liga, hein? Força resultante não é uma força, é uma soma de todas as forças que atuam no corpo, uma soma vetorial. Então, Newton conhece muito bem o significado de massa vezes aceleração. E aí ele não entendeu muito bem aí o que o Jedi quis dizer com que a massa vezes a aceleração esteja com você. Ao invés de dizer que a força esteja com você, ele disse a massa vezes a aceleração. Então vale notar aqui, rapaziada, que força não é algo que o corpo possui, ok? Força é algo que o corpo experimenta durante uma interação, durante um processo de interação com outro corpo. E essas forças podem ser de campo ou de contato, ação à distância, né, de campo ou contato direto. Então, o Newton tem bem assim, claro para ele o que significa força. E o Jedi aí brincou com a ideia, provavelmente ele não conhece esse significado de força resultante igual a massa vezes a aceleração. Vamos ver o que a gente tem de afirmativas aí nesse contexto, então. Lembrando do conceito de força e das leis de Newton, ok? Analise as afirmativas abaixo como verdadeira ou falsa, com base também na figura acima. Então vamos ver. Primeira afirmativa aí. A fala do personagem de Star Wars, da figura, mostra que ele entendeu que força no mundo Star Wars possui o mesmo significado de força nas leis de Newton. Claramente que não, né? Então aí a gente tem aí a ideia de poder, que força representa o poder da pessoa e tal. Ele brincou com a ideia de massa vezes aceleração, mas ele não compreende aí o significado, né? Da ideia de que ele não compreende o significado de que a força é um agente modificador da inércia do corpo. É a segunda lei de Newton, aí, o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. Beleza? Então isso aqui está falso. O Jedi não compreende o significado aí. O termo massa vezes aceleração, que foi falado pelo Jedi, mostra uma aplicação da segunda lei de Newton. Ok, princípio fundamental da dinâmica, conhecido também como princípio fundamental da dinâmica. Muito verdadeiro. Beleza? 3. Ao estudar física, fica claro que o conceito de força está associado à obtenção de alguma coisa. Essa é a visão do Jedi aí, né? Ou seja, se alguém é forte, esse alguém possui muita força. Então, rapaziada, força não é algo que o corpo possui. Força é algo que o corpo experimenta durante uma interação. Naquele desenho do He-Man também, que ele levanta a espada e diz: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força.
Está errado também. Força não é algo que o corpo possui. Ele experimenta durante uma interação. Então, temos aqui uma falsidade. Né? É importante lembrar aí, nesse contexto também, da terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. O número de forças no universo pode ser considerado par, uma vez que para toda ação existe uma reação. As forças surgem em pares. Beleza? Afirmativa 4. A imagem claramente mostra uma confusão entre os dois contextos, uma vez que para Newton e para o Jedi o termo força significa claramente algo diferente aí, né? Então, para o Jedi significa poder, né? Magia, alguma coisa nesse sentido aí, e para o Newton a gente tem uma situação mais física, beleza? Então, temos aí um conflito entre os dois, muito verdadeiro aí essa interpretação. 5. Na imagem percebe-se claramente que Newton está confuso por não entender o significado do termo massa vezes aceleração. Pelo contrário, a confusão que o Newton tem aí não é porque ele não compreende a relação massa vezes aceleração. Ele compreende muito bem, né? Para o Newton está bem claro o que é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração é justamente igual à soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, ok? A confusão que está sendo gerada na mente do Newton é relativo ao poder, né? O que esse Jedi está querendo dizer aí? Então, temos aí uma falseação aqui, tá falso aqui, cara, né? O cara sabe, o Newton é o cara, velho. Ele sabe, é uma das mentes mais brilhantes que surgiu na humanidade aí, cara. Fechou? Vamos lá para a próxima. As questões aqui ajudam aí você a interpretar os conceitos, compreender aí mais com profundidade o significado das leis, a ideia de movimento. Essa questão é bem interessante, cara, nesse sentido aí. Olha só. Caramba. Vamos lá. Uma das propriedades mais conhecidas, a inércia, sempre foi objeto de estudo de vários personagens ao longo da história da humanidade. Alguns até mesmo acreditando que a inércia seria quase que uma vontade que as coisas tinham de buscar seu lugar natural, o que explicaria, por exemplo, a queda dos corpos. No entanto, Galileu mostrou mais tarde que a inércia era algo bem diferente do que se acreditava, abrindo caminho para vários outros estudiosos. Entre eles, o Newton aí, né? Principalmente o Isaac Newton, considerado um dos pais da física. Cara, o Newton sintetizou de forma brilhante todo o conhecimento mecânico até o momento dele e juntou mais algumas coisas aí no meio do caminho ainda, né? Acrescentou mais ideias e tal. Pra vocês terem uma ideia, cara, para o Newton, as leis que regem o movimento de um objeto no céu ou na Terra são as mesmas, cara. Né? Seja uma bola num campo de futebol, um veículo numa estrada, ou um planeta em torno de uma estrela e etc., um satélite, respeitam as mesmas leis do movimento aí propostas pelo Newton. Vamos lá ver o que está desenrolando aqui. Então, antes de ler qualquer afirmativa ali para baixo, vamos analisar essa figura aqui. Ó. Tem aí um esquema aí de um veículo, tem uma setinha para cá tal. A gente não pode afirmar que esse veículo está em movimento para a direita ou para a esquerda, ou está em repouso, porque esses caras aqui aparentemente estão num estado inercial, né? Então existem várias possibilidades aqui para essa situação. Pode ser que esse veículo esteja em repouso, força resultante igual a zero. Pode ser que ele esteja se movimentando para a direita, devido a essa seta aqui de repente, com velocidade constante, ok? E de qualquer maneira os caras estão aí, ó, em equilíbrio, beleza? Então a força resultante aqui é zero. É uma situação inercial, beleza? Agora vamos ver a situação 2. Na situação 2, eu vejo aqui que existe também algumas possibilidades aí. Né? Uma possibilidade interessante seria, bom, esse trem, né, esse veículo aqui, ele estava numa certa velocidade, de repente resolveu frear, né? Pode ser isso? Os caras estavam em estado inercial e aí de repente o veículo freia. Então o veículo de repente estava se movimentando para cá, ó, e aqui ele colocou possivelmente uma desaceleração. A aceleração está para o lado esquerdo e de repente a velocidade está para o lado direito. Aí o que acontece? Os caras estavam numa certa velocidade, o veículo freou e a tendência deles foi continuar em movimento devido ao estado inercial deles.
Então existe a possibilidade aqui de ter uma aceleração para a esquerda e o veículo está se movimentando para a direita. Mas também existe a possibilidade, né, desse veículo, de repente, estar se movimentando também para a esquerda. Sei lá, de repente o veículo estava parado e iniciou um movimento para a esquerda. E aqui está representando a aceleração novamente. Aí o que aconteceu? Eles queriam ficar parado e o pé deles foi puxado para a esquerda. Então existia essa possibilidade de interpretação aí também. Então, cara, na primeira situação é um estado inercial. Ou o cara estava em repouso, ou estava em movimento em linha reta com velocidade constante. Situação aqui equilibrada. Agora aqui, ou esse cara estava se movimentando para a direita, ok? E aí a rapaziada aí, o trem freou, né? E eles tenderam a continuar. Então o movimento era para a direita, mas surgiu uma aceleração para a esquerda. Ou o esquema estava parado e aí surgiu uma aceleração para a esquerda, né? E eles quiseram ficar do jeito que eles estavam. É isso que rolou. Vamos ver o que tem aí, né? Depois dessa leitura doida aí. Então, diferente do que muitos pensam erroneamente, ok? A primeira lei de Newton não se trata de um caso particular da segunda, ok? Uma vez que o princípio da inércia estabelece uma importante relação entre o movimento retilíneo e uniforme, ó, movimento retilíneo, linha reta com velocidade constante, e também o repouso, ok? Esses tipos de situações aí, movimento retilíneo, uniforme ou repouso, eles são indetectáveis, não dá para saber, porque a soma de todas as forças no corpo é zero, é um estado inercial, né? Então imagina que você está no espaço, cara, e não tem referência nenhuma. E você está lá, está em movimento, por exemplo. Como é que você vai poder afirmar que está em movimento? Você não tem referência, se você não está sentindo nenhuma ação de movimento, de força, nada. Né? Então, tanto faz aí o repouso quanto o MRU. Analisando a imagem acima, a alternativa que melhor representa essa figura e demonstra essa relação de MRU e repouso, ok? Essa relação entre MRU, movimento retilíneo uniforme, e o repouso é a alternativa. Vamos ver, ó. Nas duas situações, o ônibus está acelerado? Não. Na primeira situação, a aceleração é zero, ok? Na segunda temos uma aceleração diferente de zero. Aqui a força resultante é diferente de zero. Vou subir aqui o cenário. Um ônibus freia bruscamente na situação 2. Situação 2, né? O ônibus freia bruscamente. Existe essa possibilidade sim, né? O ônibus estava indo para a direita, como a gente fez a leitura aí, e de repente freou, aceleração para a esquerda e os caras quiseram continuar. Ok, existe essa possibilidade. E está em MRU na situação 1. Bom, eu não posso afirmar que está em MRU na situação 1, porque não tem a condição inicial. Tem duas possibilidades na situação 1. Ou ele está parado, ou ele está em MRU. Eu não posso afirmar com certeza que é um MRU, ok? Letra C. Na situação 1, o ônibus pode estar parado ou em MRU. Firmeza, a situação é isso aí. Mas na situação 2, ele está com certeza freando? Não, com certeza não, é o que a gente falou. Ele pode estar vindo para a direita e freou, ou ele podia estar parado e acelerou para a esquerda, ok? Conflito aí, então não vai rolar. Letra D. Em ambas as situações, o ônibus está em MRU? Não, só a possibilidade, né? Há a possibilidade na situação 1. Então, não, a situação 2 está completamente excluída aí o MRU. Letra E. Na situação 1, o ônibus pode estar parado ou em MRU, firmeza. E na situação 2, ele pode estar acelerando, ok? Para a esquerda ele estaria acelerando, ou pode estar freando se ele estivesse movimentando para a esquerda e freando. Ok, isso aí mesmo, rapaz. Bora para a seguinte. Squirtonk. Vamos lá. Charge aí do Garfield. Para que serve essa manivela? Tá lá o gato vacilão, né? Vai vacilar. E aí o cachorrinho lá todo feliz e tal. E de repente o gato faz o quê? Totalmente o contrário do que foi pedido. Não mexa no freio de mão, Garfield. Aí o Garfield puxou o freio de mão. O que aconteceu? Eles enfiaram a cara no para-brisa aí. Por que aconteceu isso? Porque eles estavam num estado inercial. A tendência era permanecer em movimento, ok? E aí freou de repente, sem cinto, sem nada, bateram aí com o rosto no para-brisa. A lei da física, demonstrada na tirinha, é conhecida então como lei da inércia,
ok? Letra B para vocês aí, lei da inércia. Fechou? Vamos ver a próxima aqui. Rapaziada, essa questão aqui, a gente tinha estudado ela naquele experimento lá das roldanas. Eu não sei se todo mundo vai lembrar disso daí, mas dá para a gente associar roldanas e conseguir aí ter uma vantagem mecânica na associação. Coloquei essa questãozinha aí mais para a gente juntar os tijolinhos e tentar fazer alguma coisa diferente aí. Olha lá, e relembrar, né? Passado, é sempre bom revisitar o passado e resgatar as boas memórias. 4 funcionários de uma empresa receberam a tarefa de guardar caixas pesadas de 100 kg em prateleiras elevadas de um depósito. Como nenhum deles conseguiria suspender sozinho pesos tão grandes, cada um resolveu montar um sistema de roldanas para a tarefa. O dispositivo que exigiu menos força do operário foi qual? Vamos lá. Então vamos pegar essa primeira situação. Vamos imaginar que a gente tem o peso aqui, né? Aquele esquema de marcar forças e tal. Temos o peso do corpo aí, ok? E aí esse peso vai puxar essa corda que está no meio aqui para baixo. A corda vai puxar ele para cima fazendo uma tração aí. Como ele está preso no meio aqui, essa tração vai puxar o sistema aqui para baixo, vai puxar essa rodana para baixo, ok? Então, essa força-peso aqui, ela está atuando no bloquinho devido à interação com o campo gravitacional da Terra e vai transformar isso numa tensão no fio que vai ser transmitida para o meio da rodana aqui. Então, vai chegar aqui no meio dessa rodana exatamente o valor desse peso que está aqui, ok? Só que aí o que acontece? Como é uma rodana móvel, a gente tem aí o peso irradiando ao longo de toda a rodana nas duas extremidades. Então, metade do peso vai vir para esse lado e metade para o outro lado. Então, eu tenho metade do peso desse lado aqui e metade do peso do outro lado do fio. A hora que eu somar essas duas forças que apareceram aí, vai ter que dar o peso que está aqui no meio, ok? Então, metade foi para cada lado. E isso vai subir até o meio dessa polia aqui. Aí vai dividir no meio de novo. Então, a gente vai chegar aqui desse lado e do outro lado ali com metade do que chegou no meio. Quanto que chegou no meio? Peso sobre 2. Então, metade de peso sobre 2 é peso sobre 4. E aí eu vou caminhando pelo fio aqui até chegar nesse cara que está aqui, né? Então, esse cara que está aqui vai ter que puxar esse fio para baixo, beleza? Aplicando uma força que é 1/4 do peso que está ali. Então, teve uma vantagem mecânica. A gente até montou uma equação lá naquele experimento para demonstrar isso daí. E a gente chegou à conclusão que a força que está sendo aplicada aí pelo rapaz, né, da figura, é igual ao peso que está pendurado aqui, beleza? Dividido por 2 elevado a n. O que seria o n? O n seria o número de rodanas móveis, essas rodinhas que estão aí, ó, né? Elas são móveis, elas podem subir e descer na figura, beleza? Agora eu vou apagar tudo que eu fiz aí, ó, para despoluir e a gente visualizar melhor a cena. Então a gente tem aí rodanas nessa figura, ok? 3 rodanas, né? Que são essas circunferências que vocês estão vendo aí, beleza? Então a gente tem 3 rodanas aí. Só que tem uma diferença entre elas. Essa primeira rodana, ela está fixa no teto. Então ela não pode subir nem descer, ela só pode ficar girando aqui nessa posição. Já essas outras 2 rodanas aqui, ó, elas podem subir ou descer. À medida que o fio é puxado, ele vai descendo aqui e as rodanas vão subindo. Então a gente chama essas 2 rodanas de rodanas móveis, beleza? E aqui você tem uma rodana que é considerada fixa. Então você gera uma vantagem mecânica com as rodanas móveis aí. Aí o que acaba acontecendo é que a força que esse cara vai aplicar para puxar o fio para baixo aqui é igual ao peso que está pendurado ali, beleza? Dividido por 2 elevado a n. O que é o n? O n é o número de rodanas móveis. Eu tenho 2 rodanas móveis aí, ok? Então, eu tenho uma vantagem mecânica aqui. 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, a força que o cara vai ter que fazer aqui para equilibrar o sistema é o peso que está ali dividido por 4, ok? Então, ele conseguiu uma vantagem mecânica com essas 2 rodanas móveis, ok? E aí, o dispositivo que exigiu menos força me parece que vai ser esse. Vamos ver o resto aqui, ó. Aqui eu tenho uma rodana móvel, as outras 2 são fixas, beleza? Então eu vou ter a vantagem mecânica aqui só de uma rodana móvel. Portanto, a força aplicada aqui, considerando ainda que ela está inclinada, vai acabar sendo maior do que a força que o sujeito da
da primeira figura aí vai ter que fazer. Aqui, mesma coisa, tem só uma rodana móvel, então a situação desse cara aqui é a mesma desse daqui, eles vão aplicar a mesma força aí, porque você tem aqui fixo, isso daqui só serve para mudar o sentido do movimento do fio, então não vai ter vantagem mecânica aí. E aqui eu tenho uma rodana fixa, ok? Então esse cara aqui é o cara que vai acabar sofrendo mais na parada. Esse é o cara que vai fazer mais força, esses dois aqui são os intermediários. E esse cara aqui é o que vai fazer menos força. Então a rodana que trouxe vantagem mecânica maior aí foi justamente a situação A. Bora para sequência aí. Cara, andar de skate é top, hein? Quem curte aí? Vamos lá. Beleza. O que a gente tem aí? A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento. Tá? Porque, primeira situação. Com velocidade constante. Ok. Em seguida, choca-se com um obstáculo e cai. Aí o skate vinha, tal, bateu aqui. O que aconteceu com o cara? Ele tendeu a permanecer em seu estado de inércia, em seu estado de equilíbrio. O skate parou e ele simplesmente continuou em movimento, ok? Devido ao seu estado inercial. Então tá bem claro aí que a gente tem a lei da inércia envolvida aí, né? Então a queda do garoto, ok? Se justifica pelo princípio da inércia, tendência do corpo em permanecer em seu estado de repouso ou movimento. Beleza? Vou analisar as outras afirmativas aqui, ver se tem algum conflito. Ação de uma força externa. Ok, a gente tem aqui uma força externa no skate. Ela foi aplicada no skate, não no garoto. O garoto tendeu a permanecer em movimento. A pedra aplicou uma força aqui no skate e parou o skate. Princípio da ação e reação. Temos o princípio da ação e reação aqui na troca de força entre o skate e o obstáculo, mas o garoto continua em movimento. Ok? Força de atrito exercida pelo obstáculo. Ela foi exercida no skate, não no garoto. O garoto tendeu a continuar em movimento. Beleza? Princípio da inércia, rapaz. Sem estresse, sem medo. Segue rolê. Questão de bloquinho aí, que é legal, hein, cara? Que é a aplicação da segunda lei de Newton na veia. E aí é o seguinte, cara, vamos dar uma estacionada aqui e fazer uma reflexão. A gente já tem aí uma boa história disso, com as questões que a gente já resolveu, né? E agora vamos estender isso aqui, revisar mais um pouquinho, que é extremamente importante aí, situação de bloco, leis de Newton aqui. Universidade Federal aí, rapaziada, ó, Rio Grande do Sul. 2 blocos de massa. M1, 3 kg, então esse cara aqui tem 3 kg. E M2, 1 kg aí, ok? Ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força F, que vale 6 newtons. Então tá aqui, ó, essa força vale 6 newtons, conforme está indicado na figura. As forças resultantes, ele quer saber o FR, ó, força resultante sobre a massa 1 e a massa 2 são respectivamente tal. Então vamos lá, a força resultante, rapaz, a gente sabe que ela é igual a massa vezes a aceleração. É só isso que a gente sabe nesse contexto do Newton. E aí o segredo, cara, é identificar quais forças participam do processo para você compreender a força resultante. Ele quer saber a força resultante no corpo 1, ok? A força no corpo 1 seria a massa do corpo 1 vezes a aceleração do sistema. Note que eles têm um vínculo aqui que é o fio. Então a massa 1 e a massa 2 vão se movimentar para a direita aqui, já que não tem nenhum atrito segurando, elas vão se movimentar para a direita aqui com a mesma aceleração devido a essa força aqui que está puxando o conjunto, ok? Então, para achar a força resultante no bloco 1, eu preciso da massa dele, e eu tenho essa massa, né? Vale 3 kg. E eu preciso também da aceleração. Poxa, mas eu não tenho aceleração. Vamos lá, a força resultante no bloco 2 seria a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Mas eu tenho a massa do bloco 2, que é 1 kg. Poxa, mas eu não tenho aceleração. Então, se eu achar essa aceleração aí, game over, né? A gente resolve a questão. Como é que você vai achar a aceleração? Cara, você pode marcar todas as forças aí no bloco. É um caminho, a gente já fez isso várias vezes. Marcar a tração aí no fio, etc e tal. Escrever um sistema de equações para cada um dos blocos.
Vamos fazer isso só para você ver qual que é o rolê, mas tem um caminho bem curtinho aqui, velho, né? Que a gente pode pensar que isso daqui, ó, é um blocão só, ok? É um blocão, é um sistema formado por uma massa de 4 kg e uma massa de 2 kg. E que a força nesse sistema é essa daqui, que vale 6 newtons. E aí a gente acha a aceleração. Então eu posso pensar, ó, por exemplo, que a força resultante no sistema é igual à soma das massas, beleza? Soma das massas vezes a aceleração. A força resultante no sistema é 6 newtons. 6. Isso vai ser igual à soma das massas, como se fosse um blocão só, de 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4, vezes a aceleração. Então, essa aceleração daria 1,5 metros por segundo ao quadrado. Achou a aceleração do sistema. Agora é só colocar ela aqui, cara, no lugar da aceleração, que você acha a força resultante no corpo, ok? Então, no primeiro corpo aí, o que você tem? 3 vezes 1,5. 3 vezes 1,5 dá 4,5. 4,5 newtons no primeiro corpo e no segundo corpo aqui, 1 vezes 1,5. Suave. Esse é o caminho mais curto aí, ó. 1,5 newton, beleza? 4,5 e 1,5. Tá aqui para você letra B. Outro caminho, né, e é importante você saber isso, caso ele peça para você determinar a tração nos fios, é o seguinte, ó. Você tem o bloco 1 aqui, cara. E aí tem um fio amarrado nele, tracionando esse bloco, puxando ele para a direita. Aí o que acontece? Esse mesmo fio está amarrado no outro bloco aí de massa M2, ok? E aí o que acaba acontecendo? Essa força que está atuando no bloco 2 aqui, que foi representada na figura, puxa o fio reage, puxando o bloco de volta. Como é o mesmo fio, a gente tem o mesmo valor de tração aí. Aí você tem uma situação de um plano horizontal sem atrito, você vai lá e aplica o princípio fundamental da dinâmica para cada um dos blocos, ó. Então, no bloco 1 aqui, e isso vai se estender, tá? Por todos os esqueminhas aí de bloquinho. No bloco 1 só tem a tração, então a força resultante aqui é a tração. Tem o peso, tem a normal, que eu não marquei, porque está num plano horizontal, elas vão se equilibrar, a gente não vai ficar poluindo a figura aí. Então, a força resultante aqui é a tração, que é a massa do bloco 1 vezes a aceleração. E no bloco 2, cara, a gente tem a força e a tração, mas perceba que o conjunto está acelerado para a direita, e aí a força resultante é aquele lance lá, quem ajuda menos quem atrapalha, quem ajuda está no sentido da aceleração. Então no bloco 1, ok? Aqui, ó, bloco 1 para representar, né? Estou falando do bloco 1 aqui, é a tração, que é igual a massa vezes a aceleração. No bloco 2, ok? O que você tem aí? O F que está ajudando menos o T. Isso é a força resultante no bloco, beleza? Que é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Agora perceba, é um sistema. Se você somar essas duas equações, ó, mais T com menos T game over, o que aconteceu? F igual a aceleração vezes a massa 1 mais a massa 2. Cara, a gente chegou no mesmo rolê que está aqui, tá vendo? Mesma coisa, ok? É como se fosse um blocão ali, a massa do fio é desprezível. Tá aí, cara, né? Não tem estresse. Fez aqui a continha, achou a aceleração. Ah, mas o cara queria a força resultante em cada bloco. Foi o que a gente fez. Mas e se ele quisesse a tração no fio? Aí você vai achar a aceleração, você vem e troca em qualquer uma das duas equações aqui a aceleração, que você acha a tração no fio, ok? É isso, rapaz. Sem estresse. Firmeza? O meu outro rolê aqui, ó. Cara, só mudou o desenho, velho. Mas o princípio é o mesmo. É isso que você tem que começar a compreender e analisar. Cara, tenta estender o raciocínio para as várias situações, né? Veja bem, ó, de maneira intuitiva, cara, né? O bloquinho aqui está no plano horizontal aí e tal. É uma situação sem atrito, ok? E outro bloco aqui está pendurado. Esse bloco que está pendurado, ele vai ser a causa do movimento. É como se fosse o F que estava representado no bloco ali do lado, que a gente acabou de resolver, né? Então esse cara que está aqui está puxando o conjunto todo, beleza? O bloco B aqui tem um peso, e esse peso é responsável por movimentar o bloco B e o bloco A. Então a sugestão aí é marcar a força. Ó lá. Vamos ver, ó, na figura abaixo, o fio inextensível que une os blocos A e B, e a polia tem massas desprezíveis,
Ignora a massa desses caras. A massa dos corpos são do A 4 kg e do B 6 kg. Despreze atrito entre o bloco A e a superfície. E ele quer que você determine a aceleração do conjunto em metro por segundo ao quadrado. Perceba que o conjunto se movimenta com a mesma aceleração em módulo aí, ó. Esse cara está acelerado para a direita, não tem ninguém segurando aqui, e esse cara aqui está acelerado para baixo. O valor da aceleração do bloco A e do bloco B é o mesmo, embora elas tenham aí direções diferentes, mas o valor delas é o mesmo, o conjunto é solidário, o fio não estica nada, está todo mundo com o mesmo módulo de aceleração, beleza? E a gravidade aí vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, vamos marcar as forças. O que você tem aqui? A força peso desse cara. Rapaz, pelo amor de Deus, cara, o peso é diferente da massa, tá? O peso é a massa, ó, peso é a massa vezes a gravidade. O peso é uma força. A massa é uma medida quantitativa da inércia do corpo, medida em quilogramas, ok? E o peso é uma força medida em newton. Não vá confundir peso com massa, firmeza? Peso depende da gravidade. Vamos lá então. Você tem aqui que marcar as forças, ok? Força peso do bloco B. Aí o que você tem aqui no fio? O bloco puxa o fio reage puxando o bloco. Temos aí a tensão ou tração. Essa setinha que a gente coloca em cima da letra aí, lembrando que é uma notação vetorial, só para falar que esse cara é um vetor, né? Esse cara aqui é um vetor, beleza? Então, vamos lá. Aí você vai caminhando pelo fio, é o mesmo fio até chegar no bloco A. Então, esse fio está puxando o bloco A para a direita aqui. É a tração no fio que tem o mesmo módulo da tração que está aqui embaixo. Como não tem ninguém segurando aqui, não tem atrito, o sistema escorrega. E ó, vou te falar, hein, cara, se liga. Mesmo que o bloco B tivesse uma massa menor do que a massa do bloco A, o conjunto ia entrar em movimento. Tranquilo, porque não tem ninguém segurando o bloco A. Então, suponha que o bloco A tivesse uma massa de 100 kg e o bloco B uma massa de 1 kg. Cara, o sistema ia entrar em movimento, só que com uma aceleração menor, ok? É isso aí. Então, tem o peso aqui também do bloco A, tem a força normal, tal, né? Mas elas vão se equilibrar e aí já era, não interessa pra gente. Aí vai lá e escreve, cara, ó. No bloco A, o que está acontecendo no bloco A? A resultante, ó lá, de novo, velho, FR igual a M vezes A. A força resultante no bloco A é a tração. Então, a tração é igual a massa do bloco A vezes a aceleração, ok? Vai lá no bloco B. O que a gente tem no bloco B? Tem duas forças, uma para cima aqui que é a tração, outra para baixo que é o peso. São duas forças de mesma direção e sentidos opostos. A aceleração está para baixo. Então, para calcular o vetor resultante aqui, ou a força resultante, você vai pegar uma força e subtrair da outra aqui, porque elas têm a mesma direção e os sentidos são opostos. Mas vai ser o T menos o P ou o P menos o T. O segredo é verificar para onde está a aceleração. A aceleração está para baixo, então quem ajuda é o peso. Quem perde é a tração, beleza? Então ficaria peso do bloco B menos a tração igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Olha isso, cara. Soma as duas equações. O que você vai encontrar aqui, ó? Mais T com menos T. Cara, ficou o peso do B igual a aceleração vezes a massa do A mais a massa do B. Então perceba, cara, que o peso do B aqui está funcionando como uma força resultante no sistema. Beleza? É muito parecido com a questão que a gente acabou de fazer, onde aquele F que puxava o primeiro bloco fez o papel de resultante. Quem está fazendo o papel de resultante aqui é o peso do B. Então, olha só, o peso do B é igual à aceleração vezes a soma da massa, das massas aí. Como ele pediu a aceleração do conjunto, nem estava interessado na tração, você já podia começar direto daqui, cara. Né? Então, o peso do B é quanto? Vamos lá ver, ó. A massa do B é 6 kg. O peso é a massa vezes a gravidade. Então, a gravidade, de acordo com o enunciado, vale 10. Beleza? Deixa eu ligar aqui na tomada que está acabando a bateria. Cara, o peso é 60 newtons. A massa é 6.
Peso é massa vezes gravidade, então peso é 60. Aceleração eu não sei. E a soma das massas? A soma das massas é 4 mais 6, beleza? 4 mais 6 aí. 4 mais 6 dá 10, 60 dividido por 10 dá 6 metros por segundo ao quadrado. Não se esqueçam das unidades de medida, velho. Extremamente importantes. Então, 6 metros por segundo ao quadrado. Tanto o bloco A quanto o bloco B terão a mesma aceleração. Agora, estendendo aí um extra. Se o cara quisesse saber a tração no fio, velho, só trocar a tração aqui ou ali, ó. Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Vou trocar na primeira que está mais fácil, né? Então, T igual a massa do bloco A vezes a aceleração. 24 newtons seria a tração no fio que une os blocos aí, caso fosse pedido. Beleza? Questão detonada, game over. Vamos para a próxima. Ampliada aqui. Estou na reta final, acho, hein? Reta final, parceiro. Aguenta aí. Gasta um tempinho aí aprendendo as leis de Newton, cara, que é extremamente importante isso aí. Bora lá. Divertido. Aqui, ó. Os corpos A, B e C. Cara, tem 3 blocos aí agora, velho. A, B e C. Mas o princípio é o mesmo. Guarde o princípio, beleza? Representados pelas massas de 3 kg, 2 kg e 5 kg. Considerando que estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Quando ele fala que está perfeitamente lisa, é que não tem atrito, beleza? E considere que a força que está aqui na frente vale 20 newtons. Determine a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Cara, eu poderia separar todos os blocos aí, a gente já fez isso em alguma outra lista, e montar o sistema. Vai ter um jeito mais rápido, cara, de chegar onde ele quer. Ó, ele quer que você termine a força que o bloco A faz no bloco B. Perceba o seguinte, ó, o bloco A ele está encostado no bloco B. Então o bloco A vai empurrar todo esse conjunto aqui para frente, ok? Então aqui seria a força que o bloco A faz sobre o bloco B. Só que o bloco B está encostado no bloco C, certo? E aí o bloco A tenta empurrar então tudo que está na frente dele, esse conjunto inteiro, esse blocão. Esse blocão teria uma massa, ó, de 2 kg mais 5 kg. É a soma das duas aqui, ó, a massa do B com a massa do C, ok? Que vai dar 2 mais 5, 7 kg. Então a gente tem 7 kg aí. Aí o que acontece? Se eu quiser saber então a força que o A faz no B, é só multiplicar a soma das duas massas, a massa do conjunto que está na frente ali, beleza? Que é a massa do B mais a massa do C vezes a aceleração. Beleza, aí você fala, pô, cara, não tem aceleração, velho. Como é que eu acho essa aceleração? Cara, você entendeu o que eu fiz aqui? Você faz a mesma coisa, velho. Aquela força que está aqui na frente está empurrando quem? O conjunto inteiro, não é? Esse conjuntão inteiro. Não vou ficar escrevendo o sistema aí, desnecessário, não quero saber reação de um no outro, nada disso. Né? Então vamos lá. A força resultante continua sendo a mesma coisa de sempre. A FR igual a M vezes A. FR igual a soma das massas de aceleração. Aquela força lá está empurrando todo mundo, então a força resultante no sistema é o F, que é igual a soma de todas as massas que estão ali, massa do A, mais massa do B, mais massa do C, vezes a aceleração. E essa força vale 20 newton. E a soma de todas as massas agora, ó, é o 3 mais o 2 mais o 5. 3 mais 2 às vezes dá 5, 5 mais 5 às vezes dá 10. Então essas massas somadas vai dar 10. 20 dividido por 10 dá 2. Então a aceleração do sistema vale 2 metros por segundo ao quadrado. Game over, né? Agora é só trocar aqui, velho, que você achou a força que o A faz no B. 7 vezes 2. Isso vai dar 14 newton, certo? Então 14 newtons é a força que o bloco A faz no bloco B. Depois, se você tiver um tempinho aí, separa os blocos, marca todas as forças, se quiser montar o sistema, para você ir pegando o jeitão e visualizando as coisas com mais profundidade. Né? Aí fica interessante a brincadeira. Acho que acabou, né? Acabou, rapaziada. Então, essa daqui é uma listinha extra.
Aproveitem aí para se aprofundar e que a força esteja com vocês aí. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no Trivium Pi. Valeu!